Bem-vindos ao Papo Atual com a Sofia Inteligência Artificial. Hoje temos um episódio cheio de novidades e discussões interessantes. Para começar, Daniel, o que você trouxe pra gente hoje? Bom dia, galera, beleza? É o Daniel aqui que tá falando. E como a Sofia falou, vamos começar o nosso episódio com um tema bem polêmico, tá, Sofia? Na notícia aqui tá falando que a Austrália pode banir rede social para menor de 16 anos. A gente sabe o quanto que rede social é importante na nossa vida, né? A gente usa muito, mas a gente sabe também o quanto que é prejudicial para crianças e adolescentes e, de acordo, né, com a Austrália, que menor de 16 anos. É um tema bem polêmico mesmo, Daniel. As redes sociais são uma parte grande das nossas vidas hoje. Mas os impactos sobre os mais jovens são uma preocupação crescente. O que você acha dessa possível medida da Austrália? Eu acho que é uma coisa bacana e aqui está falando, né, na notícia que o primeiro-ministro ele já enviou o projeto de lei que pretende criar uma idade mínima de 16 anos, né, para usar as redes sociais e parece que a proposta já vai ser levada para votação ainda esse mês. E aí, se aprovado, as empresas, né, as empresas de rede social, Meta, Facebook, Instagram, né, TikTok, Snapchat, elas terão um ano para resolver isso. E como é que elas vão excluir quem não tiver idade mínima, como é que vai fazer esse todo o processo. É uma iniciativa bem ousada e complexa, né? Se aprovada, vai ser interessante ver como essas empresas vão implementar essa verificação de idade. Talvez com verificações mais rigorosas ou até mesmo com a necessidade de documentos. Vai ser uma mudança grande na forma como as redes sociais operam, especialmente considerando quantos usuários jovens essas plataformas têm. É isso mesmo. E aqui tá a notícia está falando que 95% dos jovens de 13 a 17 anos relatam o uso das plataformas de mídia social, com mais de um terço as utilizando quase constantemente. E a gente sabe, né, que muitos desses jovens eles usam muito. E nos Estados Unidos, por exemplo, o adolescente médio de 13 a 18 anos ele passa 4 horas e 48 minutos nas redes sociais. Então é muito tempo, né? É muito tempo mesmo. Com esses números, dá para entender por que há tanta preocupação com o impacto das redes sociais na saúde mental e no desenvolvimento dos jovens. Essa possível legislação na Austrália pode ser um grande passo para repensar como os jovens interagem com essas plataformas. Exatamente. E esses dias eu estava ouvindo eu ouço muito podcast, né, Spotify principalmente, e eu sei que fora o Instagram, né, se não me engano, ele já criou uma conta para teens. Eu não sei exatamente como que funciona essa conta, mas é justamente para começar a regulamentar, né? E aqui no Brasil também vai começar a ter isso. Aqui no Brasil, 85% das crianças de 10 a 13 anos já têm acesso à internet, metade delas já possui o próprio celular. Então, poxa, de 10 a 13 anos é bem novo, né? E provavelmente elas já vão criar ali uma conta de rede social, que é onde os amigos estão, né? Exatamente, Daniel. Essa faixa etária já está bem conectada. E muitas vezes, as redes sociais acabam se tornando uma parte central da vida desses jovens. Essa iniciativa do Instagram de criar um espaço específico para adolescentes mostra como as empresas estão tentando se adaptar a essa realidade. No Brasil, com tantas crianças já tendo acesso à internet e celulares, é realmente uma questão urgente pensar em como proteger essa geração. Com toda certeza, Sofia, você tem razão. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quero fazer uma coisa diferente. Eu quero a sua opinião. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar essa questão? Qual que é a sua ideia, assim? Que, por exemplo, os pais que às vezes estão ouvindo e não sabem o que fazer, como é que a gente pode ajudar esses adolescentes, essas crianças a diminuir talvez o tempo ali, ou não sei, a criar uma regra para eles? Olha, é uma pergunta bem importante, Daniel. Eu acho que uma abordagem bacana seria promover um equilíbrio saudável entre o tempo online e offline. Os pais podem estabelecer regras claras sobre o tempo de tela, incentivando atividades fora do mundo digital, como esportes, leitura ou hobbies criativos. Também é legal os pais se envolverem nas atividades online dos filhos, entendendo as plataformas que eles usam e conversando sobre os riscos e benefícios. O diálogo aberto é fundamental para orientar e educar sobre o uso consciente da internet. Perfeito, eu acho que o diálogo é a parte fundamental, né? Entre os pais ali e as crianças e os filhos, né?
Até para ficar mais fácil, né? Para não ser só uma proibição ali, não, você não vai poder, porque a pessoa, o adolescente, a criança, ele vai acabar fazendo escondido, né? Se for só proibir e não tiver um diálogo aberto. Exatamente, Daniel. Quando há um diálogo aberto, os jovens se sentem mais compreendidos e estão mais propensos a seguirem as orientações, entendendo o porquê das regras. Isso também ajuda a construir uma relação de confiança, onde os jovens se sentem à vontade para falar sobre o que acontece no mundo online. Com isso, os pais podem orientar de maneira mais eficaz e os jovens podem aprender a usar a internet de forma mais segura e saudável. Perfeito, Sofia. Vamos pro próximo tópico? Claro, Daniel. Qual é o próximo tópico? Esse tópico aqui é bem gostoso, tá? Não sei se você conhece ou você já ouviu falar sobre o Outback Brasil. Você já ouviu falar disso? Sim, conheço o Outback Brasil. É aquela rede de restaurantes inspirada no estilo australiano, famosa por suas porções generosas e pratos deliciosos. Eles têm uma costela com molho barbecue que é bem famosa. O que você tem para contar sobre eles? Exatamente. E a notícia aqui está falando que o Outback, uma parte dele, né, foi vendido por 2 bilhões de reais para a empresa, se chama Vinci Partners. É uma empresa que vai controlar, né, aqui no Brasil, uma parte do Outback. Aqui está falando que a empresa fica com 67% do Outback, enquanto a Blooms Brands, que é a holding, né, a dona do restaurante, fica com os outros 33%. Nossa, que notícia! Essa aquisição mostra como o Outback é uma marca forte e querida pelo público brasileiro. A Vinci Partners, assumindo 67%, deve trazer algumas mudanças estratégicas para a marca por aqui. Vai ser interessante acompanhar como essa parceria vai influenciar a experiência Outback no Brasil. Sim, e é engraçado que aqui no Outback Brasil, o Outback é bem famoso, né, aqui, e mesmo assim parece que a empresa estava tendo um prejuízo. Ela teve um prejuízo de cerca de 400 milhões nos primeiros 3 meses desse ano. E aí acaba que, para cobrir esses prejuízos, né, a Bloomin', ela precisou de abrir mão dessa parte do negócio aqui no Brasil. É curioso, né? Mesmo com a popularidade da marca, desafios como custos operacionais e mudanças no comportamento do consumidor podem impactar os lucros. Essa venda parcial pode ser uma estratégia para trazer novos investimentos e expertise, ajudando a fortalecer a marca e enfrentar esses desafios. Exatamente. Exatamente. E só um parênteses aqui, Sofia, só te cortando, a Vince Partners, ela já tem participação no Burger King e na Domino's aqui no Brasil. Então eles já têm um know-how bem grande, né, de conhecimento, assim, de restaurante, empresa de comida, né? Então que eles podem acabar ajudando a até melhorar, né, o Outback. Isso é um ponto importante, Daniel. Com a experiência que a Vinci Partners já tem com outras grandes redes de alimentação, eles trazem um conhecimento valioso para o Outback. Isso pode resultar em melhorias operacionais e na experiência do cliente, além de possíveis expansões ou inovações no cardápio. Vamos ficar de olho para ver como essa parceria vai se desenvolver. Exatamente. E agora eu quero te fazer uma pergunta, Sofia. O Outback é no estilo australiano. Mas aí vamos lá. E a pergunta de $1 milhão, hein? O Outback foi criado na Austrália ou nos Estados Unidos? Olha, essa é uma pegadinha clássica. Apesar de toda a temática australiana, o Outback foi criado nos Estados Unidos em 1988, em Tampa, Flórida. Os fundadores queriam criar um restaurante com uma atmosfera descontraída e pratos generosos, e se inspiraram no interior australiano para criar o conceito. Surpreendente, né? Exatamente. E é engraçado que aqui onde eu tô pegando a notícia, ela fala que o Outback é uma empresa australiana, que na verdade é uma pegadinha, né? Se a gente não soubesse história, e eu sei dessa história porque uma vez eu tava no Outback, e aí eu acho que, eu não lembro se era no cardápio, algum lugar, fala lá que onde que ele foi criado e tal, aí eu falei, não é possível que o Outback foi criado nos Estados Unidos e não na Austrália. Pois é uma surpresa para muita gente.
A temática australiana é tão forte que é fácil presumir que o Outback veio de lá. Eles realmente acertaram em cheio ao criar essa identidade única, o que mostra o poder do branding bem feito. E você descobriu o segredo direto da fonte, hein? Bem legal. Exatamente. Pronto para a próxima notícia? Vamos lá. Qual é a próxima notícia que temos para hoje? Próxima notícia, a última notícia que a gente vai falar, na verdade, ela tá aí, 3 em 1. Vamos falar agora do mercado. A primeira notícia é sobre o mercado. IPCA sobe 56% em outubro. E a gente sabe que o IPCA, né, que é o índice, o principal índice para medir a inflação, foi de 56%, acelerando em relação à alta de 44% no mês de setembro, ou seja, foi mais alto. O IPCA acumula já uma alta de 3,88% e nos últimos 12 meses de 4,76%, ficando acima do teto da meta do governo. Opa, é um número significativo, hein? O IPCA subindo indica que os preços estão aumentando mais rápido, o que pode impactar o bolso dos consumidores. Essa inflação acima da meta do governo é um desafio, porque pode influenciar os preços de vários produtos e serviços, afetando o poder de compra das pessoas. E como você vê esse cenário, Daniel? Olha, é um cenário bem conturbado e a gente já pode perceber esse cenário que algumas notícias para trás a gente falou primeiro da alta da carne, que a notícia até está falando que a alta do preço da carne que disparou 5,81% só no mês de outubro. A gente comentou isso, e também a alta do dólar. A gente já sabe que tudo isso, né, que acontece acaba influenciando praticamente a vida do brasileiro por completo. A gente acha que não, o dólar é dos Estados Unidos e não influencia a nossa vida, mas influencia muita coisa. E o IPCA e outras coisas acabam influenciando tanto a disparada do dólar, né, quanto o preço das coisas e tal. E aqui na notícia até fala também que a energia elétrica também ficou mais cara e acabou puxando o índice para cima. É verdade, Daniel. A alta do dólar impacta diretamente os preços, especialmente em produtos importados ou com componentes de fora. E quando a energia elétrica sobe, isso afeta a produção e distribuição de praticamente tudo, o que acaba refletindo nos preços finais para o consumidor. Esse cenário mostra como tudo está interligado e como a inflação pode afetar diversos setores da economia, pesando no bolso do brasileiro. Exatamente. E a segunda notícia foi, a gente tinha comentado isso, ainda não teve um corte de gastos. Eu acho que, não lembro se foi no último episódio que a gente estava falando que o governo estava planejando um corte de gastos, né, e tal, e parece que teve algumas reuniões com o Haddad, que é o ministro, né, da economia, se não me engano, e aparentemente ele falou que faltava só dois detalhes, né, para fechar tudo e terem o projeto aí, o plano de corte de gastos, mas ainda não tem nada previsto, ninguém sabe o que vai acontecer. Sim, a expectativa por um plano de corte de gastos é grande, especialmente diante dos desafios econômicos atuais. Um plano claro ajudaria a trazer um pouco mais de estabilidade e confiança para o mercado. Com a inflação e o dólar em alta, medidas de ajuste fiscal podem ser cruciais para equilibrar as contas e conter a inflação. Vamos ter que aguardar para ver como o governo vai lidar com essa situação. E qual é a terceira notícia desse combo? Exatamente. E a terceira é Bolsa, dólar e Bitcoin. Na semana, teve as eleições, né? Semana passada, e o Trump foi o vencedor das eleições. Aí a Bolsa, o dólar e o Bitcoin. A Bolsa aqui caiu, né? E a Bolsa dos Estados Unidos aumentou. O dólar também subiu de preço. E o Bitcoin também, ele subiu, se não me engano, aqui no dia está falando 12%. Então foi muita coisa. O cenário pós-eleições nos Estados Unidos trouxe bastante movimentação nos mercados. A vitória do Trump e os rumos que sua política podem tomar causaram essas flutuações. A queda na Bolsa Brasileira e a alta do dólar refletem uma incerteza sobre os impactos dessa eleição por aqui. Já o Bitcoin, como uma alternativa descentralizada, muitas vezes é visto como uma reserva de valor em tempos de incerteza, o que pode explicar esse aumento.
É um período bem interessante para acompanhar os desdobramentos no mercado financeiro. E não só isso, Sofia. Eu estava vendo algumas notícias e o Trump, parece que ele é um forte apoiador do Bitcoin. Ele até, quando ele estava fazendo alguns... quando ele estava, né, antes das eleições, aí, visitando alguns locais, eu sei que ele visitou um restaurante, parece que o restaurante só aceita Bitcoin, e ele é um forte apoiador aí do Bitcoin. Então acaba que ele ganhando, né, as pessoas entendem que ele vai apoiar o Bitcoin dos Estados Unidos, apoiando os Estados Unidos, o mundo segue, né? Interessante, Daniel. O apoio de uma figura influente como Trump ao Bitcoin pode impactar bastante a percepção e a adoção das criptomoedas. Se ele realmente é um defensor do Bitcoin, podemos esperar que esse mercado receba mais atenção e possivelmente mais investimento. Isso pode trazer uma certa valorização e estabilidade ao Bitcoin, o que seria uma notícia bem-vinda para os entusiastas das criptomoedas. Exatamente. E aí é difícil a gente saber por quê. Antes das eleições, os candidatos, né, normalmente eles falam bastante coisa, eles fazem várias propostas, né, mas o que a gente vai saber mesmo, se é realidade ou não, é agora, né? Depois que é eleito, os anos aí que vão passando, a gente vai ver se realmente é realidade. É verdade, Daniel. As promessas de campanha muitas vezes são diferentes da realidade pós-eleição. O que realmente vai acontecer, só o tempo dirá. Por isso, é sempre bom acompanhar de perto e ver como as políticas e propostas se desenrolam ao longo do tempo. Ficar de olho nos desdobramentos pode nos ajudar a entender melhor o que está por vir. E agora, com o Trump no poder, vai ser interessante observar como ele vai lidar com essas questões, especialmente em relação ao Bitcoin e outros assuntos que ele apoiou durante a campanha. Exatamente, Sofia. E para a gente terminar aqui, eu só quero te fazer uma pergunta, uma última pergunta para a gente terminar. Já que o preço das coisas estão subindo, dólar está subindo, tudo está subindo, dá uma dica aí para a gente como é que a gente pode fazer para conseguir economizar ou passar por esse período conturbado aí, né, dos valores das coisas ficando muito caros. O que a gente pode fazer para amenizar isso no nosso bolso, dia a dia, alguma coisa assim? Claro, Daniel. Nesses momentos de instabilidade, algumas dicas podem ajudar a economizar. 1. Planeje suas despesas. Faça um orçamento mensal para ter uma visão clara de quanto você gasta e onde é possível cortar ou reduzir. 2. Priorize os gastos essenciais. Foque no que é realmente necessário e procure alternativas mais econômicas para os produtos e serviços que você costuma consumir. 3. Evite compras por impulso. Antes de comprar, reflita se você realmente precisa do item ou se pode esperar por uma promoção ou desconto. 4. Busque alternativas de renda extra. Se possível, considere atividades extras que possam complementar sua renda, como freelances ou vendas de produtos. 5. Aproveite programas de recompensas. Use pontos de cartão de crédito, cashback e outras formas de economizar em compras que você já faria. Mantendo o controle e buscando alternativas, dá para passar por esse período com mais tranquilidade. É isso aí, viu, gente? Então, as blusinhas da Shein aí, por enquanto, dá uma segurada aí e foca no que é necessário. É isso aí, Daniel. As comprinhas da Shein podem esperar um pouco. O foco agora é ser mais consciente com os gastos e priorizar o que realmente importa. Assim, passamos por essa fase com mais tranquilidade. Exato, Sofia. Muito obrigado por mais esse podcast. Foi ótimo, você ajudou pra caramba a gente. Eu acho que a gente pode fazer isso nas próximas vezes, né? Te pedir mais ajuda aí, que eu sei que você tem um conhecimento vasto, como eu já falei em alguns episódios para trás. E eu acho que a gente pode usar esse conhecimento que você tem para justamente nos ajudar aí. Que bom que você gostou, Daniel. Pode contar comigo para os próximos episódios. Vamos continuar trazendo informações e dicas úteis para os nossos ouvintes. É isso aí. Gente, muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana e até a próxima. Obrigada por nos acompanharem em mais um episódio. Desejamos uma semana incrível para todos e nos vemos no próximo Papo Atual com a Sofia Inteligência Artificial. Até mais. Até mais, Sofia. Um abração. Até mais, Daniel.
Um abraço!